Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, vamos aí com um novo vídeo. Esse vídeo na realidade é uma continuação sobre as 45 metas de implantação do comunismo, né, que foi tirado do livro The Naked Communist, do Cleo Skousen, né, que foi publicado em 1958 lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse livro ele foi traduzido como O Comunista Exposto, né? Então, no vídeo anterior eu parei na 23ª meta e a partir desse vídeo a gente continua então com a 24ª meta, que é eliminar todas as leis que regem a obscenidade, chamando-os de censura e uma violação da liberdade da expressão e liberdade de imprensa. Então, daí é o que a chamada, né, é o que podemos dizer a pretensa arte feita de pura obscenidade, né, essa arte obscena e até escatológica, né? Então, não havendo censura, não há limites, né? E aí nós caímos naquele relativismo de que tudo é arte, de que tudo já é permitido. Isso nós já conhecemos bem, né? Aqui no Brasil mesmo. Tivemos aí uma série de exemplos, né? De trazer esse tipo de, essa pretensa arte, né? Ou certas intervenções no meio cultural e na hora de se defenderem, né, e aí colocam aquela coisa de não, mas isso daí é uma censura contra a liberdade de expressão, né, ou contra a liberdade de expressão da imprensa, né, quando a própria imprensa acaba sendo questionada por determinadas atitudes. Então isso fica bem claro para nós, né? Bom, a meta 25, quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção da pornografia e obscenidade em livros, revistas, rádios, TVs, filmes. Então, pode ver que essas metas elas estão interligadas, né? A anterior, né, 24, agora 25. Então, o que é isso? Já não se trata mais da pornografia para adultos, né? Mas hoje em dia já se faz uma pornografia voltada para as crianças, né? Com a intenção de deformar ou destruir a infância. Então, existe hoje um crescente, né, no meio comercial, no meio editorial, de livros infantis e desenhos animados, né, com temáticas LGBTs, né, com essa militância por trás, né, tendo como argumento a chamada inclusão. E a luta contra o preconceito também é outro argumento que se usa muito, né, quando se questionado, quando criticado esses tipos de materiais, esses tipos de veículos, né, colocando aí uma pornografia voltada para a criança. Em breve eu quero fazer um vídeo, eu já até estou coletando aí algum material, estudando um pouco sobre o assunto, então quero fazer um livro específico sobre esse tema, né? Sobre essa militância LGBT, sobre essa pornografia, esse projeto de pornografia voltada especificamente para as crianças. Então vamos agora para a meta 26, né? Que é homossexualidade presente, degeneração e promiscuidade como normal, natural e saudável. Então essa é a 26ª meta, que pode ver que está relacionada aí com a meta anterior. E eu não sei se é por influência desse livro, The Naked Communist, né, o Comunista Exposto, conhecido aqui no Brasil, mas foi no início da década de 70 que uma mulher, uma ativista, né, chamada Adrienne Germain, uma ativista da saúde da mulher, né, ela foi também presidente da organização a International Women's Health Coalition. E essa ativista, a Adrienne,
ela teve uma reunião, uma participação, né? Ela se reuniu com o John Rockefeller e apresentou a ele uma nova visão sociológica e cultural para a questão da redução populacional. Então, o John Rockefeller já vinha com um projeto de redução populacional na década de 50. Aí, no início de 70, Adrienne Germain se reúne com Rockefeller e mostra para ele um outro projeto, uma nova proposta, né? E essa proposta da Adrienne Germain, ela apresenta algumas metas, né, que são exatamente essas aqui. Primeiro, desestruturar e destruir o padrão familiar do tecido social. Segunda meta, alterar os padrões das condutas sexuais, incentivando com isso a homossexualidade. Terceiro, tirar a mulher da casa, estimulando a mulher a idealizar um projeto profissional e universitário. Próximo é mudar os padrões éticos e sociais. E, por último, educação sexual precoce. São apenas alguns itens, tá, que a Adrienne Germain apresentou para o Rockefeller, né, o John Rockefeller, como aí uma nova alternativa, um novo projeto de mudar a sociedade, mudar os hábitos, a cultura social, né? Então veja que está muito parecido, aí é que está, eu não sei se ela tirou isso ou se baseou no livro do Claire Skousen, né, The Naked Communist, mas está muito ligado aí com alguma dessas metas do livro, né, dessas 45 metas apresentadas pelo Claire Skousen. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o aborto, né, falando sobre esse projeto do John Rockefeller, e eu comento sobre a Adrienne, né, Adrienne Germain. Eu vou deixar inclusive aqui o link para vocês do vídeo, para quem quiser conferir. São 3 vídeos sobre aborto. Tá? Continuando, a meta 27, infiltrar nas igrejas, né, e substituir a religião revelada por uma religião social. Desacreditar a Bíblia e enfatizar a necessidade de maturidade intelectual, que não precisa de uma muleta religiosa. Eu vou me demorar um pouco aqui nessa meta. Né? Aqui no Brasil nós já temos a chamada Teologia da Libertação, que recentemente esteve envolvido aí com o Sínodo da Amazônia, que também já foi discutido, né? Inclusive por outros canais. No site do MST, eu encontrei um livro didático chamado Caderno de Educação número 10, Ocupando a Bíblia. Então, fazendo minhas pesquisas, né, no site do MST, eu baixei algum material, né? São vários livros didáticos voltados para professores a ensinarem as crianças, né, o chamado Sem Terrinhas. E numa desses livros que eu baixei tem esse caderno número 10, né, o caderno de educação, chamado Ocupando a Bíblia, que é uma tentativa, na verdade, se deforma, né, mensagens centrais da Bíblia. Tá? Eu vou ler alguns trechos desse caderno, né, Ocupando a Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então, tá lá, sobre o Velho Testamento, né, a história de Abraão e Sara. Então, tem um trecho que diz assim: Abraão e Sara sabem que na região de Ur, na Caldeia, não existe mais lugar para eles. Estão excluídos da posse de terra. Ela está aprisionada nas mãos dos poderosos. Sabem que precisam partir em busca de uma terra fértil, uma terra livre. O povo se reconhecia na história de Abraão e Sara. Para eles, Abraão e Sara são os pais e mães de todos os migrantes, de todos os sem terra, de todos os que sonham com terra, trabalho e dignidade. Então, eles usam essas palavras-chave, né,
colocando aí Abraão e Sara como se fossem os sem terra daquela época, né? Daquele contexto histórico, bíblico, né? Aí, por exemplo, tem aí um outro trecho, no caso, a história de Moisés, né? Quando Moisés mata um egípcio, né? Então diz assim o trecho: já adulto, Moisés vai visitar os seus irmãos, os hebreus, e dá-se conta da situação. Viu alguém ser morto à pancada por um patrão egípcio, porque não aceitou mais a canga, a dominação. O hebreu preferiu morrer a aceitar continuar se submetendo à escravidão. Neste momento, se dá conta da situação. A indignação rompe a casca do opressor. Vendo a crueldade, o assassinato do hebreu, Moisés desembestou. Enlouquecido, elimina o patrão como havia aprendido na escola do faraó, mata o opressor e esconde o corpo. Pensa assim estar defendendo os trabalhadores, os seus irmãos. Vai para casa tranquilo porque imagina que ninguém o havia visto cometer aquele ato, né, que é o trecho aí de Êxodo 2, 11, 15. Então, veja como é colocado dentro do contexto, dentro da história, né, de Moisés, desse episódio, como é colocado essa questão do opressor, do patrão, enfim, aquela velha narrativa, né, esquerdista e tudo mais. Aí, sobre a travessia do Mar Vermelho. O povo estava quase que cercado. Decidem cruzar a fronteira por uma região pantanosa, que fica um pouco acima do Mar Vermelho, conhecida como Mar dos Juncos. Ali, o povo pulando de moita em moita conseguiu atravessar o mar, né? Os carros de combate do exército egípcio, que vinham em perseguição, atolaram no banhado. Aí tem lá Êxodo, 14, 24, 25. Assim o povo conseguiu fugir. Fugir do exército egípcio não era algo tão fácil. Até o exército das cidades e estados tinham medo dele. Era quase impossível. Foi uma façanha semelhante a atravessar o Mar Vermelho a pé, enxuto. Mas o povo conseguiu. Era isso que interessava. Então, veja bem, o Mar Vermelho, existem algumas linhas teológicas, né, por questões de tradução, de que o Mar Vermelho, ele foi traduzido como Mar Vermelho, mas poderia ser traduzido como Mar dos Juncos, né? Que é uma plantação desse tipo de ambiente. O que está dizendo no texto aqui é o seguinte: olha, não foi um milagre, Deus não estava à frente, não se abriu as águas do mar para o povo atravessar, simplesmente encontraram numa parte ali do mar, né, do Mar Vermelho, um caminho de juncos, de vegetação que eles caminhavam por cima. Então essa tentativa de dizer assim, olha, não houve milagre, apenas o pessoal seguiu um caminho de juncos, né, dessa vegetação, e atravessaram o mar. Fica muito claro isso no texto, tentando aí até passar uma visão materialista dentro das escrituras, né? Aquela história também de falarem, né, que Jesus Cristo era socialista, que ele tinha uma visão socialista do mundo. É uma grande bobagem, né? Sinal que não entenderam nada. Mas fica aí registrado, né, essa deformação dos textos sagrados, né, dos textos bíblicos, em prol de uma visão mais materialista, de uma visão totalmente distorcida, né, ideologicamente distorcida. Aí tem também, só para terminar aqui, a parte em que tem os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos eles também foram alterados, né? Por exemplo, o 4º mandamento, né? Que eles colocaram como respeitar as decisões comunitárias, né? Então não se trata mais de respeitar pai e mãe, né? O 4º mandamento diz que precisamos respeitar os pais e mães da comunidade, da clã, da tribo, né, da comunidade.
para prolongar os dias da sociedade igualitária. No sistema tribal se valoriza a sabedoria das pessoas mais experientes. Elas faziam parte do conselho que ajudavam as assembleias populares a decidir com maturidade. Essas decisões tomadas em assembleia, registradas em uma espécie de regimento interno, é que deveriam ser honradas, sem levar as combinações comunitárias a sério. O sistema tribal se desmontava e voltava à dominação. Tá, então, é essa ideia de deixar tudo na mão do Estado, né? O Estado que decide, o Estado que vai tomar conta do indivíduo, que vai decidir pelo indivíduo, né? Então, eles deformam esse mandamento, colocando como uma comunidade, né? O outro também, né, o sexto mandamento, como exemplo aqui, eles colocam: somos todos iguais. O sexto mandamento diz: não cometerás adultério, né? Na casa da escravidão, os poderosos, abençoados por falsos deuses, pisavam nos pobres. Este autoritarismo acontecia não apenas nas relações de trabalho. Ela também existia dentro de casa. A sociedade era machista e o homem achava que podia tudo e cabia à mulher e aos filhos obedecer. Não tinham voz nem vez. Então veja, novamente eles deformando esse tópico, né? Na verdade são todos, eu não vou passar todos aqui, só para dar um exemplo, o tópico aí do sexto mandamento, a maneira como eles distorcem isso também, né? Sempre usando aquelas frases de efeito, aquelas palavras-chave, né? Autoritarismo, machismo e tudo mais. Como eu já falei, né, no Novo Testamento, essa ideia de associar Jesus ao socialismo, né? Enfim, e por aí vai. Os exemplos são muitos, eu não quero me estender no texto, né, porque tem mais coisa para se passar aqui. De qualquer forma, a deformação das escrituras, né, e a espiritualidade, né, da espiritualidade como um todo, ela faz parte dessa meta, né? Deformar a espiritualidade, deformar as escrituras, né? Então esse é um modo em que essa meta ela vai agir, né? Destruindo aí a fé, destruindo a crença, né? na palavra, nas escrituras, né? Outra coisa que eu quero colocar aqui, que está muito presente, e vejam, é importante aqui colocar da seguinte forma: eu não vou falar sobre esse assunto como uma espécie de propaganda, longe disso, mas o que eu quero mostrar nesse vídeo também é algo que está acontecendo e que eu não vejo como uma preocupação para o presente, mas para o futuro, né? Quem faz a história do mundo, o que faz a história do mundo é o imaginário que se é plantado dentro de uma sociedade. Então a arte, né, a literatura, ela pode ter muito mais poder no imaginário do ser humano, ela acaba tendo mais poder no imaginário do ser humano do que os livros didáticos, os livros de história, né, que contam fatos. E a esquerda, para ela não importa os fatos, não importa a verdade, o que importa é a propaganda. Entendeu? Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte, que no início desse ano, né, foi publicado um livro chamado Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, da Cotter Editorial, que é uma parceria aí da editora 247, né, organização de Mauro Lopes. Então, é um livro que foi lançado recentemente, em que pegam o Lula, né, a figura do Lula, e reúnem num único livro várias autoridades espirituais. Então tem padres, pastores, budistas, né? Eu vou citar o nome daqui dos participantes, acho que ao todo são 24, rapidinho então. Então quem está nesse livro, né? O teólogo Leonardo Boff,
o dominicano Frei Beto, a monja Coen, Padre Júlio Lancelotti, a Ialaurixá Adriana de Nanã, o teólogo Faustino Teixeira, o historiador e cientista da religião Pedro Lima Vasconcelos, Dom Angélico Bernardino, os intelectuais espíritas Sérgio Aleixo, Dora Encontre, Franklin Félix e Carla Pavão, né? E também tem aí está presente no livro o muçulmano Raj Mangolim, o babalorixá de Umbanda, né, o pai Caetano de Oxóssi, o frei carmelita Carlos Mesters, Larry Carlos Machioro, irmã Inês Pereira e Teresa Lemos, né, que são coordenadores do Comitê Interreligioso da Vigília Lula Livre. Então já estavam lá quando Lula estava preso em Curitiba, eles que faziam essas vigílias, que organizavam essas vigílias, né? Também o pastor evangélico Fábio Bezerril, o teólogo católico Emerson Sbardelotti, o teólogo e pastor metodista Cláudio de Oliveira Ribeiro, o presidente da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião no Brasil, César Kuzma, o reverendo anglicano Eduardo Henrique, o rabino Jaime Fuchsbar, o monge beneditino Marcelo Barros, Arthur Peregrino, um dos líderes do grupo de peregrinas e peregrinos do Nordeste, e também o Mauro Lopes, que organizou aí todo esse projeto, né, que se trata de um livro com textos, poemas, reflexões, né, orações desses chamados líderes em prol do Lula, por isso é Lula e espiritualidade, né? E, por mais absurdo que pareça, o Lula, ele dá o tom ao livro, né? Ele faz o prefácio. Na realidade, deixa bem claro, não é o Lula que escreve o prefácio, porque ele não tem capacidade para escrever texto algum. É claro que ele pagou, ou alguém, né, pagou, né, alguém da editora, o próprio Mauro Lopes, não sei, né, que pode ter pago um ghostwriter, né, um autor, um escritor que faz esse tipo de trabalho, né? Então, pagou-se alguém para escrever um texto como se fosse Lula e o Lula assinou embaixo. E aí é que está o texto. Eu vou ler aqui, né, o prefácio, né, que abre o livro. Então, preparem aí o saco de vômito, né? Então começa assim, abre aspas. Em tempos de exploração da fé e manipulação política promovida por falsos profetas que semeiam a ganância e o ódio, este livro é um sopro de esperança. Aqui estão reunidas diferentes vozes das mais diferentes religiões, falando a mesma língua, a do amor. Para mim e para os autores e autoras desse livro, não há outra maneira de vivenciar a espiritualidade que não seja exercer o bem. Agora imagina o Lula escrevendo um troço desse, né? Continua. Não sei dizer com exatidão quando a espiritualidade entrou na minha vida. O que posso dizer com toda certeza é que desde muito cedo aprendi a amar o próximo. O cara foi o líder da maior organização criminosa da história da humanidade. Aí ele vem falar sobre aprender a amar o próximo. Serei eternamente grato ao povo brasileiro pela bênção de poder governar esse país e transformar em ações concretas a minha crença mais profunda, a de que a vida só tem sentido se cada um de nós fizer as coisas com amor, generosidade e senso de humanismo. Não aprendi a odiar, não odeio sequer meus algozes, que me trancaram numa cela porque tiveram medo que eu voltasse à presidência para cuidar dos mais necessitados, achando que com isso teriam seus lucros reduzidos, e porque odeiam qualquer um que sonhe em dividir o pão. Dividir o pão, tá. O cara manda dinheiro, né, o governo dele, junto com o governo Dilma, que acaba sendo a mesma coisa, mandam dinheiro lá para Cuba, para Venezuela, para países ditatoriais lá da África e falam em dividir o pão.
Tá. Eles não sabem dividir, eles não aprenderam a sonhar, enquanto eu, há tanto tempo privado da minha liberdade, sigo sonhando com um mundo melhor, onde reine a paz, a fartura e a justiça para todos. Vivi a minha vida inteira cercado daqueles que mais amo, meus familiares, meus amigos, o povo brasileiro. Sei a dor que a distância deles me causou. No entanto, a solidão que me foi imposta fez de mim um ser humano melhor. Rezei, meditei, mergulhei numa jornada de autoconhecimento. A comunhão comigo mesmo renovou minha esperança e minha crença no ser humano. Aprendi a gratidão. Aprendi que a gratidão é um dos sentimentos mais fortes e mais nobres. Sou grato a cada pessoa que vem me visitar na prisão, que enfrenta o frio, o sol, a chuva, na inesquecível vigília pela minha liberdade, e que mesmo à distância ora por mim, envia energias positivas e me deseja o bem. Claro, tem zumbi para todo tipo de coisa, né? Aprendi também que nunca estamos verdadeiramente sós, que somos parte de um todo, que cada um é dada a missão de ser feliz e fazer os outros felizes, embora tantos ainda queiram o contrário. Agradeço de coração ao amigo e irmão Mauro Lopes, idealizador deste livro, que nunca me faltou nas horas mais difíceis, e a cada autor e cada autora que humildemente trouxe sua mensagem de fé e esperança. A todos e todas, minha eterna gratidão, paz e bem, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é um texto que, assinado pelo Lula, não foi ele que escreveu, mas, enfim. Então, vejam o absurdo da coisa. Agora, o que eu quero colocar aqui, que eu quero que vocês prestem atenção, é o seguinte. Esse não é o primeiro livro que fizeram para o Lula, né? Eu fiz um vídeo aí, anterior, uns dois ou três vídeos anteriores, em que eu falo que o ano de 1900... perdão, olha, eu perdi isso aqui com os anos. Que em 2018, na época da campanha, né? Logo no início, escritores, dramaturgos, né, poetas, eles se reuniram, foram acho que 90 participantes, se reuniram e fizeram uma antologia de poemas, de textos, né, em favor do Lula, chamado Lula Livre, Lula Livro. Então tem esse agora da espiritualidade, outros livros, né, que já fizeram sobre o Lula, até sobre a Dilma, né, tem livros, né, teve também o filme do Lula, né, que inclusive sendo investigado aí pela Lava Jato. Então veja, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: todo esse material todo esse material estará disposto para daqui 20, 30, 50 anos, né? Então o que acontece? Já existe uma base, né, de consulta, de pesquisa lá na frente. Então, quer dizer, se a gente não conseguir desmontar tudo que foi construído nesses últimos governos, se a gente não conseguir desmontar isso, se a gente não conseguir desmontar essa cultura que foi construída, todo esse material, esses livros, todos esses documentários, né, o documentário da Petra Costa, tudo isso vai acabar se resultando e tendo influência lá na frente. Vai ser usado lá na frente por outros esquerdistas, dizendo, povo, olha, tá vendo? Olha lá no passado, olha, escreveram aqui esse livro. O Lula, ele não era como tentaram colocar, ele foi um preso político, ele era um homem espiritualizado. Vai ter material para apresentar essa narrativa. Vocês conseguem entender isso? Então, essa é a grande sacada, essa é a grande preocupação. Eles não estão pensando hoje, eles estão pensando que é 20, 30 anos, deixando um material para surtir um efeito lá na frente. Pode não acontecer nada, evidente, mas se não fizermos o nosso dever de desconstruir todo esse imaginário cultural, porque veja, muita gente que ainda apoia o Lula ou Dilma são pessoas boas, são pessoas
mas que de alguma forma elas foram cooptadas por essas narrativas, que elas foram tomadas por esse imaginário. Muitas pessoas acabam vendo Lula como uma imagem romântica, né, daquele operário pobre que veio ao poder e depois, né, se constrói uma narrativa de que foi perseguido politicamente, enfim. Então esse é o problema, é de se criar esse tipo de imaginário na cabeça da sociedade, do povo, né? Então, isso que é complicado, e é isso que eu queria colocar e mostrar para vocês, né? Só para finalizar aqui, vamos então dar continuidade agora com a meta 28, né? A meta 28 diz o seguinte, eliminar a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas, sobre o fundamento de que viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Então é aquela coisa, não pode fazer nenhum tipo de oração na escola, né? Porque não pode misturar a religião com o social, com o meio, né? Com o Estado. Porque também se colocam dessa forma, o Estado é laico, entendeu? Então todo esse tipo de coisa, esse tipo de defesa, de argumentação, faz parte da meta 28, né? Então é aquela coisa, dividir para conquistar. Um dos grandes obstáculos da implantação do comunismo é a religião judaico-cristã. E por que não se conseguiu transformar o Brasil num país comunista? Porque a religião judaico-cristã, aqui no Brasil, principalmente, tem uma raiz muito forte, né? Para destruir isso, leva tempo. Então, e eles vêm com tudo, né? Com toda a força, tentando de todas as formas e destruindo, dilapidando, ainda que por dentro, né? As bases da religião, da crença e tudo mais. Então veja que essas metas, elas estão bem orquestradas, né? Uma ligando-se à outra. Então nada é em vão. Tudo isso foi muito bem pensado, né? A meta 29, desacreditar a Constituição americana, chamando de inadequada, antiquada, fora de sintonia com as necessidades modernas, né, que acaba sendo um obstáculo à cooperação entre as nações a nível mundial. Então é aquela ideia assim por exemplo, do conservadorismo, né? Até um tempo atrás tinha pessoas que tinham medo ou vergonha de dizer que era um conservador, ou que tinha um perfil conservador, né? Porque vem sendo pregado, né, o conservadorismo como uma coisa ultrapassada, como uma coisa retrógrada, né? Veja, na década de 50 houve um fortalecimento do conservadorismo lá nos Estados Unidos como força política organizada. Então, na década de 50, o conservadorismo no meio político ganhou grande força. Foi justamente aí na década em que saiu esse livro do Claude Cosen, né, The Naked Communist. Então foi justamente nesse ambiente de conservadorismo, de força conservadora atuando nos meios políticos, né? Embora para muitos historiadores as tradições conservadoras elas desempenham um papel importante na cultura e na política dos Estados Unidos desde muito tempo, desde o final do século XVIII. Seja como for, então o que se coloca aí? Que o conservadorismo, que a Constituição americana, que ela está muito respaldada nesses princípios de família, de liberdade individual, de proteção às suas posses, né, a se ter uma casa e a defender por aquilo que se tem. Então, está dentro muito do conservadorismo, né, das raízes conservadoras. Então, essa meta, ela se trata de desacreditar essa Constituição, né, essa base conservadora que
faz parte aí da Constituição Americana. Vamos para a meta número 30, que é desacreditar os fundadores americanos, apresentá-los como aristocratas egoístas, né, que não tiveram nenhuma preocupação com o homem comum, né? É o chamado assassinato de reputação, né, que é uma maneira de reconstruir a história segundo a ideologia comunista, né? Então, pega-se os heróis, né, os heróis americanos, né, os grandes heróis da antiguidade, né, da construção da nação americana, e destrói-se a reputação deles, inventa-se um monte de bobagem, né, para tentar desconstruir essa imagem de herói. O mesmo acontece também aqui no Brasil, né? Os nossos verdadeiros heróis, eles são completamente apagados da história e vão se colocando outros heróis, né? Tem aí desde do Marighella, né? Que foi um terrorista aí da década de 60, tido como herói, já fizeram filmes sobre eles, né? Inclusive eu tenho aqui, fiz um vídeo na época, né, sobre isso, né, sobre esse filme. Enfim, muda-se, né, esses papéis, né, acaba mudando esses papéis, apaga-se os verdadeiros heróis, né, e coloca-se no lugar os heróis segundo aí a esquerda, segundo a ideologia comunista, né? Um exemplo clássico é Che Guevara, que é tido como herói para muitos, né? Se é pregado aí como herói, e no entanto ele foi um assassino frio e calculista, né? Bom, pessoal, não vou me estender muito, vou finalizar esse vídeo da próxima vez, né? Fechar ele com um terceiro vídeo para não me estender demais, né? Então, agradeço a vocês mais uma vez. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, comente e vamos aí no próximo vídeo que a gente vai terminar as 45 metas do livro, né, The Naked Comunista, aqui no Brasil conhecido como O Comunista Exposto, né, foi traduzido dessa forma. Eu agradeço a todos vocês e façam o seu caminho.